Olá para você que está chegando agora, já nos acompanha aqui pela TV Indaiá Canal 26 ou ainda pelo nosso site www.tvindaiá.com.br. Seja bem-vindo, Papo Livre no Ar e a partir de agora ao vivo pelo Facebook. Estamos aqui com meu queridíssimo amigo Romeu Bicalho, doutor em Direito do Trabalho, professor também no Direito. E aqui nós vamos falar hoje, pedir para que ele viesse aqui para a gente conversar um pouco sobre essa história da terceirização, sobre essa onda que está aí no Congresso, que é essa flexibilização das leis do trabalho, a questão da aposentadoria e o povo aí querendo discutir Big Brother Brasil. Mas vamos lá. Romeu, obrigado pela participação. E você escreveu um artigo que eu tive o prazer de ler também, onde vocês abordam, você e o professor Maurício Queriguini abordam essa questão da terceirização. Muita gente dizendo que é o fim da lei trabalhista, que os direitos do trabalhador estão sendo jogados pela janela. É um discurso, uma retórica que eu vejo aí que está tomando, mas eu percebo que ninguém tem muito conhecimento, até porque nem todo mundo está sabendo o que está acontecendo lá. Você, como uma pessoa que conhece e trabalha em cima disso aí, está acompanhando de perto, eu gostaria que você falasse para a gente um pouco sobre isso. Bom, obrigado, Jair, primeiro pelo convite, mais uma vez. Eu que agradeço a sua disposição de estar aqui conosco. Estar aqui contigo e, assim, o momento que o país passa é um momento delicado, inclusive, para se falar em reforma. Mas, enfim, o legislador brasileiro, ele é meio assim, ele legisla a toque de caixa, né? A pressão popular vai... Só na pressão, E isso vem causando alguns embaraços legislativos, de tal forma que você cria uma lei e sai na imprensa de uma forma geral que a lei fala isso, na hora que você vai verificar... Já falou de novo, não é aquilo? Não é nada daquilo. E um desses casos é a tal da terceirização. Você entra no próprio site, né, da Câmara dos Deputados e está lá, agora pode-se flexibilizar a atividade fim, tudo. E, pelo menos na minha análise, nessa análise fria da lei, olhando a lei, não tem nada disso, não. Isso tem levado já alguns empresários a já praticar a terceirização generalizada, o que vai resultar fatalmente em ações trabalhistas no dia da manhã, com prejuízo do empresário que, de boa fé, está seguindo esses aconselhamentos dos sites, da empresa de uma forma geral, mas na hora que você vai para a lei, eu acho que não é nada disso. O que exatamente é a terceirização em todos os níveis? O que é isso? A terceirização, a regra geral do contrato de emprego, da relação de emprego, é o tomador, ou seja, aquele que vai tomar o serviço do trabalhador, contratar o trabalhador de forma direta. Essa é a relação, essa é a regra no Brasil. Certo. Né? Você contrata o trabalhador, esse trabalhador presta serviço para quem o contratou. Excepcionalmente, você pode fazer o que a gente chama de terceirizar. Significa contratar uma empresa que vai contratar o trabalhador para trabalhar para você. Portanto, o patrão, o empregador desse empregado, desse trabalhador, é a terceirizada e não o tomador de serviço. Como isso é exceção, só em casos excepcionalíssimos que isso pode acontecer. E nós não temos uma lei que regule essa relação excepcional. O que tem é uma súmula, a súmula 331 do TST, ou seja, uma jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho, que ela vem falar algumas hipóteses em que essa terceirização poderia ocorrer. E, basicamente, é o seguinte, em casos de trabalho temporário, que tem uma leizinha, a Lei 6.019, que diz que em casos excepcionais, quando o empregador precisar de uma prestação de serviço extraordinária, pontual, por conta, eventualmente, de uma demanda que surge de momento, né, um acréscimo extraordinário no seu serviço, na sua produção, mas ela é limitada. Essa lei, até antes dessa reforma, ela falava em contratação de 3 meses, 90 dias, excepcionalmente podendo ser prorrogado por mais 3 ou até mais 6 meses. E trabalho temporário. Outra situação que poderia, pela jurisprudência do TST, ser terceirizado, trabalho de vigilância, de portaria, alimentação, de segurança e aqueles serviços especializados ligados à atividade meio da empresa. Então,
atividade meio. Se a empresa, a produção da empresa, por exemplo, uma empresa de produtos químicos, ela faz produtos químicos, ela não pode terceirizar aquela atividade que está ligada justamente a essa produção final. Por exemplo, ajudante geral, não posso terceirizar. Por quê? Porque faz parte da atividade meio, mas não é uma atividade meio especializada, portanto eu não posso. O RH, né, o sistema de informática de uma empresa, eu poderia dizer, esse serviço pode ser terceirizado porque é um serviço especializado. Porque é difícil você diferenciar que não tem uma ligação direta com a atividade. Produção. Mas às vezes tem. Claro. Hoje em dia, o novo sistema de produção, às vezes, por exemplo, você pega um celular. O que é a atividade fim de uma empresa que fabrica celular? Você não sabe. Às vezes a empresa é só a marca. Você pega iPhone, por exemplo. Né? É só uma marca, porque uma peça é feita aqui, outra aqui, é montada na China e vem o produto pronto que a Apple vende, coloca no mercado. Então, hoje em dia, com as novas produções, é difícil se diferenciar essa atividade meio da atividade fim. Mas no Brasil a regra é essa. E aí, essa súmula hoje, ela veio tentar dar uma pacificada. O que eu posso terceirizar? Com essa nova lei, pregou-se que poderia se terceirizar a atividade fim, de uma forma geral. Ajudante geral, enfim. Eu poderia colocar uma empresa no mercado e todos os meus empregados, eu não preciso mais contratar empregados. Eu contrato empresas que contratariam empregados para fazer a minha produção. Me parece que isso não é verdadeiro. Agora, por exemplo, tudo bem, você, a empresa que faz sabonete, vai contratar uma empresa terceirizada para fazer sabonete para ela. Agora, essa empresa terceirizada, ela não vai ter que pagar os direitos do trabalhador? Vai. O que acontece com a terceirização, então, perceba, isso é o que se está pregando. E é esse o entendimento que eu acho que está errado. Eu acho que não pode fazer isso. Tá. O sistema de terceirização no Brasil continua sendo, mesmo com essa reforma legislativa, continua sendo o mesmo da súmula 331 do STF. Para mim não mudou nada. Eu vou explicar daqui um pouquinho por quê. Mas ele vai ter que pagar? Teria. Mas a prática mostra que essa prática da terceirização, ela acaba redundando em salários menores para o trabalhador terceirizado. Segundo, o sujeito lá vai ter que ganhar. Justamente. Né? Por regra, não deveria ser descontado do trabalhador. Ou seja, o salário que eu pago para esse que eu iria contratar diretamente deveria ser o mesmo salário que a terceirizada paga. Mas nós temos vários problemas de toda a ordem. Por exemplo, a questão sindical no Brasil. O sindicato desse tomador não é o mesmo sindicato terceirizado. Aliás, os sindicatos dos terceirizados não são tão organizados, às vezes, quanto os sindicatos do tomador, que já está ali há muito mais tempo. Então, quem que é o sindicato desse trabalhador? A lei não define isso. Então, gera uma desproteção ao trabalhador nesse sentido. Por quê? Porque desde 1943, o sistema, ou até antes, o sistema sindical no Brasil foi montado de um jeito e ele vem desse jeito, o que vem causando uma série de discussões aí, mas isso é uma outra questão. Mas o fato é que a terceirização ela acaba desprotegendo realmente. Acidentes de trabalho. A maioria dos acidentes de trabalho, segundo o levantamento do Ministério do Trabalho, Público do Trabalho, desculpe, são de terceirizados. Por quê? Porque a hora que ele entra... Ele não está qualificado para aquela função. E mais ainda, o tomador, pela jurisprudência atual, ele fica impedido de gerenciar a atividade daquele empregado, daquele trabalhador. Isso compete ao terceirizado, que é o seu empregador. Ou seja, eu estou aqui, ele está trabalhando para mim, mas eu não posso falar nada, eu não posso ter muito contato, senão eu acabo sendo responsabilizado, né? Eu acabo voltando àquilo que era para ser, ou seja, eu acabo me tornando um empregador dele. Isso gera uma série de discriminações dentro do ambiente de trabalho, pelo menos é o que a gente nota na prática. Não deveria ser assim. Mas no Brasil, infelizmente, muita coisa que não deveria ser o é na prática. E aí a repulsa pela terceirização de uma forma geral. Você percebe que as autoridades, de uma forma geral, a Justiça do Trabalho, ela é contrária, extremamente contrária à terceirização, principalmente de forma generalizada. E você estava explicando, inclusive, que existe hoje, até você tem um livro nesse sentido, que você fala que o juiz ele interpreta uma situação e julga em cima de uma situação que... Concreta. De uma situação concreta. Nesse caso, como é que fica daí? Não vai virar uma casa da mãe Joana daí? Vai. Já está. Já está, porque em matéria trabalhista, diante da leniência, da ausência de leis trabalhistas,
né? O legislador não se preocupa, infelizmente no Brasil, não se preocupa muito com essa relação. O que a Justiça do Trabalho ela vem? Ela vem praticamente legislando. Ela cria direitos, né? Ela cria obrigações que não estão previstas em lei. Por conta do legislador. Da omissão do legislador. Só para você ter ideia, a Constituição ela fala no artigo 7º, inciso 1º ali, que é vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa, vírgula, nos termos de lei complementar, que nunca veio. Então, se eu olhar, eu posso dispensar um empregado sem justa causa? Bom, pode, porque não tem lei falando que não pode, mas a Constituição fala que é vedado. Nos termos da lei complementar, essa lei complementar nunca veio. Já vamos lá para mais quase 30 anos aí da Constituição e essa lei. E aí a Justiça do Trabalho, ela veio o quê? Com base nos princípios constitucionais, ela vem criando situações em que veda a dispensa sem justa causa. Situações de discriminação, por exemplo, é muito comum ter jurisprudência falando, essa dispensa que você fez, ela é nula, reintegre o trabalhador e pague todo esse período que ele ficou afastado, pague para ele. E às vezes o empregador está de boa fé. Né? Ele fala, bom, consulta um advogado, o advogado fala, olha, pode dispensar sem justa causa. Pague todos os direitos, multa de 40%, aviso prévio e pode dispensar. Depois de 5 anos vem reintegração com pagamento de 5 anos de salário. Nossa Senhora. É uma pancada. Né? E eu estou tomando aqui não aquele empregador de má fé, mas aquele empregador que é de boa fé e que segue os aconselhamentos jurídicos. Se alguém hoje, no caso da terceirização, vier me perguntar, posso terceirizar minha atividade fim? Na minha perspectiva, eu vou dizer, não pode. Por quê? Você pegar a lei, que é a Lei 6.019, olha o que o legislador fez. O projeto inicial dessa tal terceirização era um projeto do governo Fernando Henrique, de 98, e o projeto de lei, ele criava uma lei da terceirização. E esse projeto, ele falava no seu artigo 1º que não poderia ser terceirizada a atividade fim. Perceba. Esse projeto foi tramitando. Ano passado, eles pegaram a toque de caixa. Há 20 anos tramitando. Eles retiraram esse dispositivo, que falava que era vedada a terceirização fim, e aí muita gente critica, essa lei é da época de Fernando Henrique. Se você pegasse aquela lei, o projeto de lei, vedava a atividade fim. E aí você pega essa lei e ela foi transformada em uma lei que altera uma outra lei, que é a Lei de Trabalho Temporário. E aí você pega essas alterações, não tem uma linha que fala que a atividade fim pode ser terceirizada. Aliás, tem um parágrafo que fala o seguinte, em caso de trabalho temporário, pode ser terceirizado a atividade fim e atividade meio. Em caso de trabalho temporário. Contrário senso, o que não for trabalho temporário não pode ser terceirizado. Então essa lei ela só veio reforçar aquilo que já era permitido, que era a terceirização do trabalho temporário, que a súmula 331 do TST já diz que pode. E ela veio aumentar também o tempo para 180 dias do trabalho temporário. Mas a terceirização, na minha perspectiva, só pode ocorrer nas atividades meios, naqueles casos de serviços especializados e naqueles casos que a súmula 331 já falava que podia. Para mim não mudou nada. Mas, Romeu, agora, olhando para o mercado como ele está hoje, e com essa legislação arcaica que a gente tem, e pouco arcaica e pouco funcional, do meu modo de ver. Você não acha que a relação de trabalho está complicada? Porque nós recebemos aqui esses dias o Alexis Fontaine, que veio falar para a gente como é difícil empreender no Brasil por conta de impostos. Para você ter uma ideia, o sujeito tem uma van, ele tira uma van 0 km para fazer um trabalho de transporte, ele tem que passar por 5 vistorias em lugares diferentes, em situações diferentes para poder transitar. 5. Custa R$20 mil por baixo para você tirar todas as licenças para você ter essa van. Quer dizer, já é um caos um negócio desse. E aí tem a questão trabalhista também, que aí você põe o funcionário para trabalhar, é uma coisa que fica inviável para o pequeno e para o microempresário trabalhar, ter empregado. E aí você acha que não é o momento de se discutir uma nova relação de trabalho, uma nova relação entre patrão e empregado, porque desse jeito que está aqui, cada vez que passa, eu vejo que é muito difícil, cada vez mais
você empreender no Brasil. Eu costumo brincar que a relação de emprego no Brasil é mais ou menos assim, é que nem a Raucutan, não sei se você sabe o que é Raucutan. Não. Raucutan é um remédio que os pais dão, a gente dá, é o novo remédio para quem tem acne, espinha, né? Sei. Então você vai, os dermatologistas receitam o Raucutan, é o remédio da vez, os meus meninos tomaram. Mas se você lê a bula do Raucutan, você fala, Deus o livre, não dou isso pro meu filho, porque tem lá até alguns casos de tentativa de homicídio, que seriam induzidos, não é, mas a indústria farmacêutica nega, mas tem relato. Então, se você lê a bula do Raucutan, você fala, não toma, não dou para o meu filho de jeito nenhum. Se você lê todas as regras trabalhistas que o empreendedor tem que cumprir no Brasil, aliás, não só trabalhistas, mas tributários, de uma forma geral, ele não empreende. Não. Mas eu diria assim, não é por conta das regras trabalhistas, elas precisam ser alteradas, por exemplo, o direito do trabalho no Brasil ele é muito impermeável à autonomia de vontade das partes. Exatamente. Se um trabalhador quiser combinar com o empregado, por exemplo, olha, em vez de dar 1 hora de almoço, me dá só meia hora, eu saio mais cedo, você pode até me pagar, esse contrato não vale. E às vezes está todo mundo de boa fé, depois de 5 anos o trabalhador sai dali, ele processa o empregador, e o empregador vai ser condenado a pagar 1 hora mais 50% de multa, mas aquela meia hora que eu dei para ele não vale nada. Então, essas situações que foram geradas por um histórico de exploração, né? No Brasil a gente está caminhando ainda, tanto no sentido de desenvolvimento cultural, intelectual do trabalhador, e do empregador, né? Os empresários no Brasil, assim, todo mundo tem a sua parcela de culpa, mas o empresário no Brasil, ele ainda não sabe muito bem o que é empreender. Empreender é assumir riscos. E aí, e alguns riscos são inerentes à própria atividade, mas outros, se ele souber se acautelar, tomar as medidas de segurança de ambiente de trabalho, ele tem que saber que aquilo é responsabilidade dele. E é esse ponto que a gente tem. A gente tem empregados que às vezes não são tão preparados para aquilo, e você tem empregadores que não são tão preparados para empreender naquele. Eu vou montar, por exemplo, uma loja de bolo. Legal, o que você tem que fazer? Uma pesquisa de mercado. Porque às vezes você monta o negócio que já está pré-morto, já está natimorto. Você não faz estudo de mercado, ali não tem consumidor para aquilo, e você montou. Você contratou empregado, né? Você assumiu compromissos, e aí sobra, no final da conta, o ônus trabalhista para você pagar. E são famílias que dependem e confiam no empreendedor ali, né? Então, acho que o problema no Brasil é sim uma reforma, temos que ter uma reforma trabalhista, mas eu diria para você que o problema maior, ela está no preparo do empregador, do empreendedor, para assumir o risco do empreendimento. Ele tem que saber onde ele está entrando, porque senão ele vai entrar numa furada e vai trazer junto várias famílias que depois vão querer receber os seus direitos, porque afinal prestaram serviço. Estou conversando aqui com o Dr. Romeu Bicalho, ele que é doutor em Direito do Trabalho, e eu vou fazer um rápido intervalo, daqui a pouquinho eu volto com ele falando sobre esse assunto ainda, que a gente tem mais um tantão de coisa para falar aqui. Não saia daí, eu volto já já.